A paz do Senhor, família Batista do Calvário. A paz do Senhor, Igreja Batista do Calvário. A paz do Senhor, igreja espalhada por toda a face da terra, por todo o nosso território aí nacional, por todo o estado de São Paulo, por todos aqueles que vai estar entrando ao vivo agora nessa live, pelo Facebook da Igreja Batista do Calvário. Aleluias! Estamos mais uma vez aqui prontos para dar início a mais um culto de estudo, de ensino da palavra, que é denominado aqui na nossa igreja Oração com Palavra, ao qual todas as terças nós nos reunimos para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero agradecer cada família, cada homem, cada mulher desta igreja, também os que não são da igreja, que vai estar conosco aí online, né, ligados, né, aí com a nossa igreja, conectados com esta família, ao qual Deus constituiu aqui na cidade de São José do Rio Preto. Eu sou o pastor Márcio e é uma honra estarmos juntos aqui com você. Antes da gente dar início, antes da gente estarmos orando, lendo o texto de início deste trabalho, deste culto de ensino, deste momento de estudo da palavra, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a caneta e o papel, amém? Já quero agradecer aqui a presença do nosso irmão Mylon, que está aqui conosco na igreja, veio para cá, né, aprender a palavra aqui na igreja. Quero agradecer os nossos irmãos aí da técnica, das mídias, que estão conosco, né, sempre nas pessoas da Karina, do Leandro, do Bruno, são os irmãos que foram eleitos pela igreja para trabalhar nas mídias aí da igreja, nas comunicações da igreja. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Vamos aí aguardando enquanto os irmãos se conectam, enquanto os irmãos vão entrando aí online, para estarmos juntos aqui na presença do Senhor, estudando a palavra de Deus. Você que já pegou a sua Bíblia, já pegou o seu papel, a sua caneta, já reuniu toda a sua família, né? Está aí junto, assentado aí, tirou este tempo, como eu mandei um vídeo hoje para a igreja, lembra do teu Criador nos dias da mocidade. É tempo de nós tirarmos tempo para nos lembrarmos das maravilhas do Senhor, e uma das maravilhas dele é a sua revelação através da palavra de Deus. Eu sei que Deus quer falar contigo nessa noite, através deste estudo bíblico. Você que já pegou sua Bíblia, já pegou seu papel e caneta, abra sua Bíblia no livro do profeta menor Oséias, capítulo 4, o profeta menor Oséias, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 6, Oséias capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 6, eu vou aguardar enquanto você encontra aí na sua Bíblia, um minutinho, enquanto isso os irmãos vão se conectando aí online, ao vivo aí conosco. Deus abençoe aí nossos irmãos que já estão ao vivo aí conosco, irmão Gustavo, toda a sua família, Deus abençoe sua vida, irmã Flávio, irmã Aline, que está conosco aí, prontos para estudar a palavra de Deus, Deus abençoe sua vida, irmã Lidiane, minha esposa amada, essa aí não perde um estudo, essa aí está comigo nos louvores dos cultos, pronta para adorar o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida poderosamente, amém? Você que abriu a sua Bíblia aí, sem perca de tempo, para nós andarmos, para a gente ganharmos tempo também, porque é muito extenso e muito complexo o livro de Apocalipse, né? E a carta que nós estamos estudando aqui, a carta à igreja, né, de Tiatira. Estamos estudando uma promessa que Deus faz para esta igreja, amém? Um minuto para você abrir, enquanto isso eu vou beber um pouco de água, que nosso irmão Mylon, hoje o irmão Mylon foi o diácono aqui, Deus abençoe o irmão Mylon, ele trouxe a água aqui para o pastor, que Deus possa estar recompensando a vida e toda a família dele, em nome de Jesus.
Amém, amados? Vamos lá ao texto que nós vamos ler para dar introdução e logo após estaremos orando. A palavra do Senhor diz aqui no livro do profeta menor Oséias, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 6. O versículo 1 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. No versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhes faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. O salmista vai cantar em Salmo 119, versículo 11, ele vai cantar assim: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Então, entender a palavra, entender os mistérios do Senhor, revelados na palavra dele, amados, vai nos livrar do pecado, vai nos livrar de sermos destruídos pela mentira, pelo engano, pelas mazelas que este mundo tem trago às pessoas desta terra. Todavia, a igreja do Senhor, ela se põe a buscar a face, a palavra dele, a crescer no conhecimento da verdade, a crescer na maturidade, e esse conhecimento da palavra, ela vai aumentar também a sua fé. A Bíblia diz em Romanos 10, 9, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, amém? Então, enquanto o irmão Leandro vai colocar ali o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, é o texto que nós vamos estar estudando, o milênio, tudo que vai acontecer, que eu já dei estudo na semana passada, e eu falei para os irmãos que nós íamos entender o que vai acontecer com essa terra, depois do milênio, o juízo final. Nós vamos entrar neste momento que vai acontecer num momento no futuro, é revelação do futuro, das últimas coisas, amém? Quero te convidar, você que está em casa, se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus, feche os teus olhos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê direção, vamos pedir que o Espírito Santo possa alcançar cada vida, cada família com a palavra dele. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela tua palavra e pela liberdade que nós temos de anunciar e de ensinar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Continua, Pai, cuidando, Pai, das nossas vidas, continua, Pai, cuidando da tua igreja, Pai, nesta terra. Pai, nessa hora eu quero orar em especial pela Igreja Batista do Calvário, Pai, esta obra, estas ovelhas, Pai, do Senhor, que o Senhor confiou a mim, ensinar, guiar, cuidar, e nessa noite, Pai, eu quero cuidar do teu rebanho, alimentando o teu rebanho, Deus, com alimento fresco, com a tua palavra, com o pão vivo que desceu do céu, com o Logos, com o verbo vivo. Pai, então nessa hora eu te peço autoridade, eu te peço unção, eu te peço direção do teu Espírito, Pai, com temor e com tremor, mais uma vez eu me coloco de pé diante da tua igreja. Pai, cuida do teu povo, alimenta o teu povo através da tua palavra. Pai, também cada irmão, cada homem, cada mulher, mesmo em outras cidades, em outros estados, que vai estar nos acompanhando, que vai estar estudando aqui conosco, Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento, e que o Senhor venha nos dar discernimento, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Deus. Assim nós oramos, Pai, certos da vitória, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Amados, na semana passada eu ensinei aqui sobre o milênio. Por que eu fui ensinar sobre o milênio? Por causa desta promessa que Deus vai fazer para a igreja dele, para a igreja de Tiatira, e logo para toda a igreja dele, em todos os momentos, em todas as eras, até nós, e até a volta do Senhor Jesus. Então, que promessa é essa, pastor? O Senhor vai dizer assim para a igreja de Tiatira, e automaticamente para mim e para você:
e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Essa promessa que Deus faz para a igreja dele: ao que vencer, ao que guardar os meus mandamentos até o fim, darei poder sobre as nações, para reger as nações com varas de ferro. Como foi ensinado na semana passada, este acontecimento, esta promessa, vai se cumprir logo depois da grande tribulação. O que é a grande tribulação? Como eu expliquei na semana passada, é um momento de 7 anos de grande tribulação, ao qual jamais foi visto, que vai acontecer aqui na terra, logo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Acho que pode baixar um pouco o microfone, por isso que ele fica um pouco salpicando aí e fazendo esse barulho. Então, assim que a igreja for arrebatada, vai começar aqui na terra o período da grande tribulação, de 7 anos, ao qual vai ser derramado a ira de Deus sobre esta terra, para tratar com o povo de Israel, para mostrar para o povo de Israel que Jesus Cristo é o Senhor, é o ungido de Deus, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, né? E vai voltar para buscar a igreja dele. Então, amados, logo após esse período de 7 anos de grande tribulação, né? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20, né? Jesus vai estar voltando, né? Ali em Apocalipse 19, a partir do versículo 11 até o versículo 21, vai narrar este momento da segunda vinda de Cristo, o momento que ele vai vir, né? Ao qual não só mas a igreja verá, a igreja vai estar com o Senhor, como eu ensinei na semana passada, com o corpo glorificado, né? Todos aqueles que morreram, ressuscitaram com o corpo glorificado, e aqueles que estiveram vivos serão transformados, né? Também receberão este corpo glorificado, se encontrarão com o Senhor nas nuvens, passarão 7 anos com o Senhor, né? Recebendo os galardões, na bodas do Cordeiro, e depois no final da grande tribulação, voltarão com o Senhor, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, este que a Bíblia vai narrar aqui em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, como o cavaleiro assentado no cavalo branco, que se chama-se fiel e verdadeiro, que também se chama aqui no versículo 13, a palavra de Deus, o Logos, não é? E ele vai narrar até o versículo 21, e depois no capítulo 20, vai acontecer uma transição, uma outra dispensação vai entrar, vai acabar a dispensação da grande tribulação de 7 anos, e vai começar o período do milênio, como eu já também expliquei, não vou entrar, só estou dando aqui essa introdução, para me entrar onde eu quero, para chegar onde nós paramos, então eu não vou entrar e nem detalhar, só vou narrar a história. Então neste momento vai acontecer a transição do período da dispensação da grande tribulação de 7 anos, e vai entrar no período milenar, onde Cristo vai estabelecer o seu reino por 1000 anos, aqui na terra, irmãos, nessa terra que nós vivemos aqui hoje, esta terra ao qual nós estamos sobre ela. E ali vai ter 2 tipos distintos, né, distintos de pessoas, né? Uma, que vai ser aqueles que sobreviveram à grande tribulação do povo de Israel, aqueles que não aceitaram a marca, nem o símbolo da besta, não se dobraram diante dela e não morreram, que sobreviveram. Eles vão entrar no milênio com um corpo normal, de carne, né, osso, sangue, células, normal. E também a igreja do Senhor Jesus, aqueles que foram arrebatados, que fazem parte da doutrina da primeira ressurreição, e também aqueles que foram, aí nesse momento, vai ser ressuscitado, aqueles que morreram no período da grande tribulação, e Satanás, como diz aqui no capítulo 20, ele vai ser preso no abismo, numa grande cadeia, para que ele não mais engane, para que ele não mais manipule, para que ele não mais opere entre as nações, enganando ninguém, induzindo ninguém. Ele não vai ter mais esse poder sobre a terra, ele vai ser preso, né,
ali no absinto, como diz a palavra de Deus, no abismo. E por 1000 anos o Senhor vai reinar, vai ser um período ao qual ele vai mostrar exatamente o que ele queria, o que ele tinha para o homem, como foi no Jardim do Éden. Vai ser um momento de paz, vai ser um momento de alegria, vai ser um momento que as praças vão voltar a ficar cheias de crianças, onde os homens vão voltar a viver mais, onde as crianças vão ter liberdade de brincar nas ruas, onde as armas vão ser transformadas em instrumentos, de agricultura, para cada um plantar. Não haverá desigualdade social, não haverá fome, não haverá guerras, nada disso vai acontecer. É um período de paz, onde todas as nações, todas as pessoas vão subir para Jerusalém para adorar o Senhor, para se dobrar diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu já expliquei que momento é esse, já expliquei as particularidades do milênio, eu já expliquei as características do milênio na outra live, que está também aí gravada nas páginas da igreja e também no canal do YouTube da igreja. Então você que necessita aprender, não viu, pode entrar lá. Então, amados, assim que passar esse período, aqui no versículo 7 de Apocalipse 20, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e ele sairá, no versículo 8 diz assim, pode colocar aí para nós, Leandro, e sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então Satanás vai começar a enganar o homem de novo, ele vai começar a induzir o homem mais uma vez, e vai ajuntar um grande exército como a areia do mar, e vai marchar mais uma vez contra o Senhor, contra Jerusalém. É a batalha de Gog e Magog que é narrada neste momento. E no versículo 9 vai dizer assim: e subirá sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada. Porém, neste momento, e de Deus desceu fogo do céu, e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Aqui é o fim de Satanás, aqui é o fim do falso profeta, aqui é o fim do anticristo. O falso profeta, como eu já expliquei na outra live, é a besta que emergiu da terra, e o anticristo é a besta que emergiu do mar, que eles vão estar governando a terra no período de 7 anos da grande tribulação, e eles foram lançados, quando Jesus veio ali em Apocalipse 19, versículo 11, a partir do versículo 11, ele vai vencer o anticristo e o falso profeta, e aqueles que receberam a marca da besta, eles vão ser mortos, e o anticristo e o falso profeta, eles vão ser lançados no lago de enxofre, no inferno. E nesse momento de capítulo 20, quando Satanás é solto e começa a enganar de novo as nações, o Senhor, e ele junta um grande exército, ele marcha para o arraial de Deus, ele vai sitiar e tentar derrotar ali os exércitos do Senhor. Vai vir fogo de Deus, vai descer fogo do céu. Esse fogo aqui não é fogo do Espírito Santo não, viu, irmãos? Esse aqui é fogo da ira de Deus, que vai derrotar o diabo, como vai dizer aqui, o devorando, e o diabo que enganava as pessoas, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, se juntando a besta e o falso profeta, e de dia e de noite, para todo sempre, irmãos. A eternidade do diabo, pastor, qual que é a eternidade do diabo? Para sempre, ele queimando ali no lago de enxofre e fogo, no inferno, como a palavra do Senhor nos diz aqui, sendo atormentado para todo o sempre. Agora nós vamos entrar numa parte que é muito interessante, que eu quero que você preste bastante atenção. Este momento é muito crucial para você entender como será o fim de todas as coisas. Eu disse na semana passada que este evento está acontecendo aqui na terra, na antiga terra. Lembra lá que eu ensinei que uma das características do milênio é que os animais que eram ferozes, os leões, os leopardos,
tigres, né, eles voltarão a comer a erva do campo, é neste momento do milênio. E também os animais ferozes, né, serpente vai voltar a comer do pó da terra, não vai ter esse ataque nem dos animais mais contra o homem. Então, e tudo isso, amados, está acontecendo nessa terra, durante o milênio. Mas depois que Satanás é preso, e neste momento ele é enganado, veja o que vai acontecer com esta terra. Por que eu estou frisando isso? Por que eu estou dando uma atenção especial, destacando este momento, te mostrando que é tudo que está acontecendo até aqui, é nesta terra, amados, essa terra que nós estamos sobre ela. Mesmo no milênio, pastor, mesmo num período que vai ter grande paz, mesmo num período que vai ter o pecado, porém não disseminado, nem multiplicado como é nos dias de hoje, mesmo no milênio. Agora eu quero te explicar o que vai acontecer com esta terra. O que vai acontecer com este céu que nós contemplamos, o firmamento e também o segundo céu, que é esse mundo espiritual, onde eu já também lecionei aqui ensinando, onde tem anjos bons, os anjos do Senhor, onde também tem anjos caídos, demônios, que estão batalhando, né, contra a tua vida e contra a igreja do Senhor. Preste atenção. Agora vai ser narrado a partir do versículo 11, de Apocalipse capítulo 11, o juízo final. E eu quero ler com você Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Presta atenção. Veja a visão de João, veja a experiência que ele vai ter neste momento. Amados, isso é maravilhoso. Você imagina João tendo a visão e a revelação de tudo isso, amados, e ele vai escrever, ele vai detalhar do jeito que ele colocou aqui, e lembrando, irmãos, que a nossa interpretação, né, crendo pela interpretação pré-tribulacionista, pré-milenista, ela é uma visão que interpreta a maior parte do livro de Apocalipse como sendo literal, não alegórico, não simbólico. Tem partes que são simbólicas, mas uma grande parte, a maior parte do livro, como sendo literal. Então este momento aqui, ele é literal, irmãos. Ele vai acontecer. Olha, preste atenção. O juízo final, como que vai acontecer? E às vezes você tem na sua mente, o que é isso, juízo final? Como que vai ser? Eu quero te explicar neste momento. Versículo 11 de Apocalipse capítulo 20. E vi um grande trono branco. João vê um grande trono branco. Amados, olha o que João está vendo. Ele está vendo agora um grande trono branco. E o que estava assentado sobre ele, o que estava assentado neste trono, o que estava ali neste trono, da presença dele, olha a parte B do versículo 11, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Eu quero explicar exatamente esse momento. Quando João, depois que o Senhor derrota, que Deus manda fogo, que derrota Satanás, que derrota o diabo, a antiga serpente, e lança ele no lago de enxofre, de fogo, e ele é lançado ali para viver a sua eternidade, para sempre atormentado. Agora João tem uma outra visão, um outro cenário entra em cena. De repente ele vê um trono branco, um grande trono branco. Não era um trono comum, irmãos, era algo sobrenatural, era algo que não era desta terra, era algo vindo do alto, era algo de Deus, e Deus estava sentado sobre este trono, e da presença deste Deus Todo-Poderoso, que Isaías também vai ter essa experiência lá em Isaías capítulo 6, e vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, ao qual os anjos, os serafins, cantavam ao redor dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheio da tua glória. João está tendo essa experiência também, mas no momento crucial da história da igreja, da história da humanidade. João vê este grande trono branco, e aquele que estava sentado neste trono, nosso Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor, assentado neste trono, amados.
a terra e o céu fugiu de diante dele. E a Bíblia vai dizer que não houve mais lugar para eles, irmãos. Não fugiu tipo assim, eu vou para um outro local, eu vou me afastar da presença do Senhor. A terra saiu da sua órbita, fugiu da presença do Senhor. Não, ela saiu de forma que não se achou local para elas. Irmãos, a Bíblia não vai dizer isso que eu vou falar aqui. Não está escrito aqui, mas é como se uma outra dimensão agora sai de cena na terra, sai de cena no céu, foge da presença do Senhor, e agora está em uma outra dimensão, o trono do Senhor, Deus assentado, agora não para salvar o mundo, para julgar o mundo. Mas eu quero te explicar, pastor, e talvez você já está perguntando, e essa terra? Essa que nós estamos aqui, depois do milênio, depois do arrebatamento, depois da fase da igreja, depois da pregação da palavra, depois que a igreja foi arrebatada, depois que aconteceu o grande tribulação, depois que aconteceu o milênio, e agora depois da batalha de Gog e Magog, depois do milênio, e agora a terra foge da presença do Senhor, o céu foge da presença do Senhor. O que vai acontecer com essa terra? Abra sua Bíblia, você que está em casa, em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7 e 13. Nós vamos entender o que vai acontecer com essa terra. 2 Pedro 3, o verso 7 e o 13. É interessante, amados, que este trono que é erigido aqui, ele não é erigido nem na terra nem no céu. A terra fugiu da presença dele. Não é um trono de um soberano prestes a reinar agora neste momento e a governar, diferente do milênio, onde Cristo vem com a igreja e estabelece o reino milenar aqui na terra. Agora, neste momento, olhe, note que não é um trono que Deus está prestes a reinar e a governar neste momento, mas um trono de um juiz prestes a pronunciar condenação sobre os culpados. É um trono levantado para um propósito específico. E esse propósito, irmãos, ao qual nós vamos entender a partir deste momento. O juiz está no seu trono para julgar. E os primeiros que vão ser julgados aqui, irmãos, é a terra. Mas antes de a gente falar sobre essa terra e sobre os céus, para onde eles foram, o que vai acontecer com eles, eu quero falar desse juiz que está sentado neste trono agora, que João vai ver assentado sobre este trono branco, este grande trono branco, de qual a terra e o céu vai fugir da presença dele. Notem, amados, que aqui Jesus vai estar na sua, está falando de Jesus. Esse juiz que vai julgar é Jesus, e a palavra vai falar sobre isso. Notem que aqui ele não está na sua natureza humana, no seu corpo glorificado, mas aqui na sua natureza divina. Aqui ele vai manifestar a plenitude da sua glória para toda a terra, e a terra não vai conseguir ficar na presença dele, e nem o céu. Então, esse juiz, esse que se assenta neste trono, ao qual foge da presença dele a terra e o céu, quem é esse juiz? Também coloca aí na palavra, aí, lê, antes da gente entrar o que vai acontecer com a terra, João capítulo 5, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz, no Evangelho de João capítulo 5, versículo 27. Ele vai me ajudar ali, colocando os textos, e nós vamos estar lendo. O Senhor Jesus está falando o que Deus, do momento de que Deus vai glorificar o Filho. E olha o que ele vai dizer: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. No versículo 22, lê, desse mesmo capítulo, coloca aí para nós também. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Este que está sentado no trono, irmãos, desse grande trono, é Jesus.
agora na sua natureza divina, agora não como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora não como aquele que vai reinar neste momento, mas aquele que vai julgar, aquele que vai trazer juízo sobre a terra, sobre os céus e sobre o diabo, como nós já falamos, e sobre a humanidade, aqueles que aceitaram, aqueles que se dobraram diante da besta. Amados, lembrando que esse juízo não é para a igreja. Vocês se lembram que a igreja está aqui com o Senhor, a igreja está reinando com Cristo, a igreja já está com o corpo glorificado. Esse juízo, amados, é para aqueles que morreram em todos os tempos, em todas as eras, no pecado, que estavam condenados, que estão no inferno, já padecendo, sofrendo as tormentas, e nesse momento eles vão passar por julgamento, nesse momento do juízo final, desse grande trono. Abra também aí, Atos 10, 42, também falando de quem está sentado neste trono. Você que está com a sua caneta, pode ir anotando esses textos. João 5, 22, João 5, 27 e Atos 10, 42. Também vai dizer sobre esse juiz que vai assentar no trono, que é Jesus. Depois dele vencer a morte, depois dele ressuscitar e voltar aí, depois da grande tribulação e depois do milênio. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ali está falando de Jesus. Mais uma vez, só para a gente entender quem é esse que está sentado no trono, ao qual fugiu a terra e o céu. Então, amados, agora voltando aqui, e a terra que fugiu, e o céu, esta terra que nós estamos vivendo, o que aconteceu com ela? Ela fugiu da presença do Senhor, da presença de Jesus, que está sentado no grande trono, pronto para julgar. E o que aconteceu com ela? Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3, de 7 ao 13. Vamos entender. Esta carta, essa segunda carta de Pedro, irmão, se você ler o título dela no capítulo 3, está falando da vinda do Senhor. Então ele vai narrando acontecimentos do arrebatamento e também acontecimentos do que vai acontecer exatamente neste momento do juízo final, deste capítulo 11, que João vai dizer que viu um grande trono e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu quero te explicar o que vai acontecer com esta terra. 2 Pedro 3, 7 e 13. Olha o que vai dizer a partir do 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aí depois continua dizendo assim no versículo 8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Algumas pessoas ficam dizendo assim: mas desde a época da minha avó, tem acontecido esses sinais de guerra, pestes, amados, e de terremotos, filhos contra pais, mas nunca em um tempo tão agravado como o tempo de hoje. Qual o tempo da história da humanidade você viu um vírus como esse que nós estamos enfrentando, que tem colocado ainda toda a terra de joelho? Nações poderosíssimas, nações com tecnologias super avançadas estão se dobrando diante desse vírus. Em nenhum momento você viu. E você vê, amados, que também dentro de um breve tempo, dentro de um mesmo tempo, quase que por sequência, nós acabamos de ver, amados, terremotos assolando toda a terra,
de tsunamis assolando países inteiros. Tempestades, aqui no Brasil nós vimos aí enchentes nos 4 cantos do Brasil, matando milhares de pessoas, uma coisa, amados, sim, sobrenatural, é uma coisa que tem se aumentado e multiplicado, mas não entenda que esse momento que ainda Cristo não voltou, que é que ele está tardando as suas promessas, não, irmãos, ele é misericordioso, como está dizendo aqui na carta de Pedro, no versículo 9, ele é longânimo, tardio em irar, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus está dando um tempo para a humanidade, irmãos, se arrepender, se voltar para Deus, se entregar verdadeiramente para o Senhor, irmãos. Deus está dando um tempo para haver um despertamento dentro da igreja. Mas vamos continuar lendo aqui, no versículo 10, presta atenção que vai dizer, Pedro vai dizer no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, amados, neste momento que a terra, né, e os céus foge diante da presença do Senhor, como vai dizer no versículo 10, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nesse momento, quando apresenta o grande trono branco que João viu, com o grande juiz agora, Deus na sua natureza divina, se manifestando a toda a terra, ela foge da presença dele, e nesse momento, amados, ela vai se desfazer no fogo. Acabou, essa terra vai acabar, essa terra tem data marcada para acabar, irmãos, para chegar ao fim, ela vai se desfazer. A terra vai ser consumida com fogo, ela vai arder no fogo, amados, como a palavra está dizendo, e o céu também vai passar, como um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, irmãos, essa terra, este céu, esse mundo espiritual que nós vemos que é o segundo céu, eles vão se desfazer, quando se manifestar o grande trono branco do Senhor, no juízo final, no fim de todas as coisas. Mas olha o que o Senhor vai continuar dizendo, aqui no versículo 11, havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, versículo 12, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, olha que coisa maravilhosa, amados, aguardamos, versículo 13, novos céus e nova terra, em que habita justiça, irmãos, amados, a terra que nós vamos herdar é nova, o céu é novo, é algo que ninguém desta terra pisou, é um lugar onde não vai entrar pecado, um lugar que está preparado somente para os escolhidos do Senhor, aqueles que se renderam ao Senhor em arrependimento e fé. Então, amados, tem aí um ensinamento herege, que tem ensinado e enganado muitos crentes, e entrado dentro da casa de muitos crentes, dizendo primeiro que o inferno é aqui, não é, irmãos? E outra coisa, dizendo que a terra, a nova terra, também é essa aqui que nós estamos vivendo, não é, irmãos? A palavra está nos mostrando isso, amados, não é, é uma nova terra e um novo céu. Abra sua Bíblia também em Isaías capítulo 66, versículo 22.
Olha o que o profeta no Antigo Testamento vai dizer, amados. Isaías capítulo 66, versículo 22. E depois lê Hebreus capítulo 1, 10 e 11. Mas primeiro, Isaías 66, versículo 22. Olha o que a palavra diz. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, é Deus falando, amados, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, aqueles que o nome está escrito no livro da vida. Deus tem um novo céu e uma nova terra, feita para você, amado, para a igreja dele, para aqueles, amados, que se decidiram negar a si mesmo, decidiram, amados, não viver uma vida de pecado, decidiram a negar as concupiscências da carne, decidiram a dizer não para o pecado, a dizer não para as bandejas deste mundo, como foi pregado aqui no domingo pelo evangelista Júnior, amados, como Daniel, ele colocou no coração dele não se contaminar com os manjares da mesa do rei Nabucodonosor, amados. Ei, você que é servo de um Deus vivo, você escolheu não se contaminar com este mundo, amados. Para estar nesse novo céu e nessa nova terra, é preciso fazer uma escolha, e essa escolha tem que ser nessa vida, tem que ser o mais rápido possível, tem que ser o mais urgente possível, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e os anjos do Senhor vão ajuntar os seus escolhidos sobre os quatro cantos da terra. E esta terra, este céu que nós contemplamos, vão se desfazer no fogo, irmãos. Mas tem mais textos. Olha aqui, amados, o que Hebreus capítulo 1, 10 e 11. Olha o que vai dizer no Novo Testamento. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, o céu e a terra que foi criada no princípio, eles perecerão, mas tu, Senhor, permanecerá, e todos eles, como roupas, envelhecerão. Amados, são textos que nos mostram o que vai acontecer com esta terra e este céu, quando vai fugir da presença do Senhor, do juiz, do grande juiz assentado no grande trono branco. Vão se desfazer no fogo, vai se desfazer, amados. E isso não é coisa só do Novo Testamento, não, é desde o Antigo, como eu acabei de ler os textos para os amados irmãos. Mas vamos voltar aqui, amados, para o texto, vamos voltar ao que o Senhor continua falando. Este julgamento é ao qual Deus vai julgar a terra e os céus, é o que vai acontecer com esta terra, o que vai acontecer com este céu ao qual nós contemplamos, amados. E nós estamos caminhando aqui para o estado eterno, para o fim de todas as coisas. Mas eu quero dizer algo para você, pastor, eu não ouvi falar nada dos anjos caídos. Eles também serão julgados, irmãos. Olha aqui, pouco acima, antes do versículo 11, você vai ver no versículo 10 de capítulo 20 de Apocalipse, que o diabo, que enganava as nações, ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Automaticamente, amados, os demônios, os espíritos malignos, todo mundo, caído do inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre neste momento, amados. Mas não é só o diabo, não. Abra sua Bíblia aí no livro de Judas, capítulo 6. Preste atenção o que Deus vai falar, o que a Bíblia vai dizer sobre esses anjos caídos. Primeiro Judas capítulo 6, depois nós vamos ler 1 Coríntios 6, versículo 3. Paulo vai ensinar para a igreja de Corinto. 1 Judas, versículo 6. Judas só tem um capítulo, Então é Judas capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz. E aos anjos
que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, não guardaram o propósito que Deus tinha na vida deles. Primeiro Lúcifer e depois uma terça parte dos anjos do céu ele carregou. Então, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Eles também, amados, vão estar nessa condenação do diabo aqui, do versículo 10 do capítulo 20, sendo lançados para serem atormentados para todos sempre, amados, no lago de fogo e enxofre, junto com o falso profeta e o anticristo. Mas vamos ler mais um pouco. Olha o que Paulo agora vai dizer para a igreja, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, irmãos. Preste atenção. E aos anjos, perdão, irmãos. Paulo vai ensinar para a igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 3. Versículo 3. Você pode ir anotando aí na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Paulo faz uma pergunta retórica, que ele já sabe a resposta. Ele vai dizer: não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Amados, quando Jesus fala assim com a igreja, lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei e vos levarei, para que possam estar comigo, e onde quer que eu vá, vós estejais também. Quando Cristo está julgando, vocês lembram que eu disse que a igreja não vai passar pelo julgamento, mas ela vai estar com Cristo, irmãos. A igreja com o corpo transformado, glorificado, né, vai estar ali, juntamente com Cristo. Cristo está sentado, a igreja com ele ali julgando. E os anjos caídos também serão julgados. Então esse julgamento, esse juiz, grande juiz que é Jesus, que foi dado o poder de julgar, ele vai trazer juízo sobre todos os anjos caídos, sobre todos os demônios que Satanás carregou com ele, que também foram lançados para fora do céu, amados. Então, neste momento, vai trazer juízo não só sobre a terra, esta terra, já expliquei, se desfará este céu, mas também os anjos e o diabo também vão ser julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Pastor, mas e as pessoas que foram enganadas pelo diabo ali no milênio? Essas pessoas que não foram salvas, essas pessoas que se dobraram ao engano do diabo, que se dobraram aos manjares deste mundo. Eu quero ler agora o que vai acontecer com essas pessoas, deixei por último, para você entender bem, porque esse juízo, irmãos, não é só para estas pessoas que elas vão estar ali junto com o diabo na batalha de Gog e Magog, mas para todos aqueles que morreram desde o princípio da criação no pecado, desde Caim, todos que morreram no pecado, todos que morreram sem arrependimento, todos que morreram sem se entregar para o Senhor, todos que morreram condenados. O que vai acontecer com essas pessoas? Presta atenção agora, amados. Versículo 12. E vi os mortos, olha aqui, irmãos, ele está vendo os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amados, ele viu os mortos. Ah, pastor, que mortos são esses, pastor? São só aqueles ali do milênio que o diabo enganou? Não. Preste atenção agora no versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados
cada um segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Preste atenção, amados. Olha, eu quero ler aqui na apostila o que ela diz, o que o autor vai dizer. Ele vai falar assim: os ímpios da terra, na época em que se levanta este trono, são imediatamente transferidos para ele, ao mesmo tempo em que os mortos no inferno são ressuscitados e forçados a comparecer com eles. Esperam aqui a sentença de condenação como prisioneiros no tribunal. Esta ressurreição não é para crentes, pois estes já foram ressuscitados por ocasião da volta de Jesus. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, já falei isso também na outra live. E da ressurreição dos mártires da grande tribulação, Apocalipse 24, também falei sobre esses. Todos estes dois grupos fazem parte da primeira ressurreição, e quem faz parte da primeira ressurreição não sofrerá o dano da segunda morte, que vai acontecer neste momento. O texto não fala claramente a respeito das nações que nasceram no milênio. Creio, ele vai dizer aqui, que após o juízo sobre as nações revoltosas, toda a antiga terra será destruída, levando à morte todos os seus habitantes, justos ou não. Estes comparecerão diante do julgamento do grande trono branco, para receberem a sua recompensa. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Amados, então, neste momento, vai aparecer tanto os mortos que morreram em todos os momentos antes de Cristo, que estavam condenados, que estavam no inferno, mas também vai aparecer aqueles mortos que morreram salvos também no milênio. Aí vai acontecer, amados, aquele momento do texto lá de Lucas 13, 22 ao 28, e Mateus também 7, de 21 ao 23, onde alguns vão dizer: Senhor, no teu nome eu preguei, eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas aqueles que se salvaram, que morreram salvos, que vai haver morte ainda no milênio, irmãos, como nós já falamos nas características do milênio na semana passada. Esses que foram encontrados o seu nome escrito no livro da vida, neste momento, o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e entrai para a vida eterna, para gozar, do novo céu e da nova terra. E é interessante que a Bíblia vai dizer no versículo 14, amados, que a morte e o inferno também vão ser lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O inferno, amados, note que ele vai entregar os espíritos. A morte vai entregar os corpos, e todos vão comparecer diante de Deus. Isso significa que parte do material espiritual do homem se reunirão para o juízo eterno. Então lembra que nós falamos que só ressuscitarão lá depois da grande tribulação, aqueles que morreram na grande tribulação, só ressuscitarão os salvos. E eles já receberão o corpo glorificado para reinar com Cristo no milênio. Capítulo 20 de Apocalipse, e também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, só vai ressuscitar os salvos, mas aqueles que morreram sem Cristo, irmãos, nesse momento agora, eles já estão sendo atormentados no inferno. Pastor, o que me garante isso, pastor? Evangelho de Lucas, capítulo 16, quando o Senhor vai ensinar sobre a história do rico e de Lázaro, que o rico morreu vivendo uma vida regaladamente, uma vida dissoluta, uma vida fora da presença do Senhor. Ele vai para o inferno, e quando ele vai abrir os olhos, ele morre e vai para o inferno, e quando ele abre os olhos, ele está ali já atormentado, irmãos, já sofrendo os tormentos do juízo do inferno, com o ranger de dente, com o calor do fogo ali do inferno, sendo atormentado. Mas eles vai ficar ali até o momento do grande trono branco do juízo final. Neste momento, amados,
A terra, como eu disse, ela se consome no fogo, o céu se consome no fogo, e parece que, a Bíblia não vai dizer, mas parece que estão todos numa outra dimensão, diante do Senhor. Não me pergunte que dimensão é essa, a Bíblia não vai dizer, amados, e nem não temos todas as respostas, muita coisa vai ser quando nós estivermos lá. Tem coisas que são claras, outras não, mas é fato de que esta terra que nós estamos vivendo aqui, depois do milênio, depois da batalha do Armagedon, ela vai desaparecer, e esse céu também vai desaparecer, e o diabo com os seus anjos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, e depois vão comparecer diante do Senhor. O mar vai dar conta dos corpos, o inferno vai dar conta dos espíritos, e eles vão ressuscitar e comparecer diante do Senhor. E aqueles que estão no inferno para condenação eterna, mas aqueles que morreram no milênio, salvos, que não se dobraram diante do pecado, que ali já não tem mais o diabo, que ele está preso, mas eles morreram, eles vão entrar para o céu, vão entrar para a vida eterna, eles vão receber esse corpo glorificado. Porém, amados, estes que estão no inferno, que o mar vai dar conta dos mortos, que o inferno, a morte e o inferno vai dar conta dos seus mortos que neles haviam, é de todos aqueles que morreram no Antigo e no Novo Testamento sem Jesus. Esse é o momento que eles vão aparecer diante do Senhor, para passarem pelo julgamento e daquilo que vai ser manifesto, serem julgados segundo as obras de cada um deles, que foi encontrado neste livro, que vai ser aberto, e notem que é 2 livros que são abertos, preste atenção, olha, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida, e aqueles que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos, e que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. E olha o que diz no versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, por isso que eu estou dizendo, amados, que esses que podem ser encontrados no livro da vida, é só aqueles que morreram no milênio. Os que morreram antes do milênio, que morreram na grande tribulação, com a marca do sinal da besta, esses não estão aqui, irmãos. Esses são aqueles que o nome deles não estão no livro da vida, né? Só vai estar ser achado escrito no livro da vida, só tem possibilidade de ser achado escrito no livro da vida, nesse momento, aqueles que morreram no milênio, nesse reino milenar do Senhor aqui nessa terra. Mas os outros que já estavam ali no inferno, esperando este momento, amados, eles não encontraram o seu nome escrito no livro da vida, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Amados, que coisa terrível. Que coisa terrível que está para assolar toda esta terra. E amados, enquanto nós estamos vivos nesta terra, nós podemos mudar essa história. Você que está me ouvindo, eu quero encerrar aqui. Semana que vem nós vamos estudar, a partir deste momento, sobre os novos céus e a nova terra, e a nova Jerusalém. A partir deste momento, na semana que vem, nós vamos entrar nesta parte do novo céu e a nova terra, o estado eterno, que vai ser falado também em 2 Coríntios 4, versículo 17, o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Mas eu quero encerrar aqui com este ensinamento, a partir do juízo final, onde João vai ver um grande trono branco, e aquele ao qual foi dado o poder de julgar, aquele que foi dado o poder de ser juiz, estará sentado sobre este trono, e nós, a igreja, estaremos com ele, amados, estaremos com o rei neste momento. E quantas pessoas, irmãos, você pode imaginar que vai ser condenada? A Bíblia diz que o diabo marchou, depois que ele enganou as nações, com um exército imenso, que era como a areia do mar. Irmãos, imagina quantas pessoas, irmãos,
Quantas pessoas escolheram a porta larga e morreram numa vida promíscua, e morreram sem arrependimento, e morreram sem Jesus. E quantas pessoas ainda vão morrer, amados? É por isso que nós precisamos pregar, é por isso que nós precisamos ensinar esta palavra, amados. Eu quero encerrar contando uma experiência. Pouco tempo, no primeiro ano que eu cheguei aqui em Rio Preto, aos 4 anos atrás, vai fazer 4 anos e meio que eu estou aqui. No primeiro ano que eu cheguei aqui em Rio Preto, eu estava evangelizando ali na praça, daquela praça do Espelho de Água, em frente ao Praça Shopping. E ali evangelizando, num certo ponto ali, tinha um grupo de mulheres, né, e tinha homens também com elas, que elas estavam ali, se denominavam cartomante, que liam as mãos das pessoas. E eu comecei a observar, e elas pegavam as mãos das pessoas e ofereciam: você quer que eu leia o seu futuro? Você quer que eu te revele o teu futuro? Elas pegavam as mãos das pessoas e iam falar coisas, segundo elas, que aconteceriam no futuro dessas pessoas. Elas iam predizer o futuro. E eu resolvi passar ali no meio. E quando eu passei, a mulher virou para mim e falou assim: ei, você quer que eu leia o seu futuro? Eu olhei bem no olho dela e disse assim: não preciso. Ela disse: por quê? Porque eu já sei o meu futuro. Ela se assustou e disse assim: qual é o seu futuro? Quando o Senhor Jesus tocar a trombeta e despontar nas nuvens, eu vou ser arrebatado, e eu vou subir para me encontrar com o Senhor, e eu estarei com Ele para todo sempre, vivendo a eternidade com o meu Senhor. Esse é o meu futuro. E você sabe qual que é o seu? Aquela mulher abaixou a cabeça, e eu entreguei um panfleto para ela, e segui o meu caminho. Mas o que eu quero dizer com isso, amados? O povo tem perecido por falta de conhecimento, o povo tem perdido a fé, entrado em desespero, principalmente em momentos como esse, de epidemia, por falta de conhecer a palavra. Amado, Jesus veio a este mundo para mudar a nossa história, para nos tirar da fila da condenação eterna, da porta larga, para nos colocar na fila dos filhos da luz, co-herdeiros do reino dos céus. E qual é a sua escolha? E nós, amados, como anunciadores, profeta da última hora, precisamos anunciar estas verdades. Precisamos anunciar que o Rei dos Reis está voltando, que o Senhor dos Senhores está prestes a manifestar a sua glória para toda a sua igreja. Como está a sua vida? Eu quero te dar 1 minuto para encerrar. Depois de todos esses juízos que vão ser determinados sobre a terra, depois de eu te ensinar o que vai acontecer com essa terra que nós vivemos, este céu, com os anjos caídos, com aqueles que morreram sem Jesus, como está a sua vida? Você está preparado para a volta de Cristo? Se você não está, abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar para você. Eu quero te dizer, se você entregar sua vida para o Senhor, com fé, crendo que Jesus ressuscitou dos mortos, e Ele vive para todo sempre, a Bíblia diz, se você confessar com fé, crendo, vai gerar em você arrependimento, confissão e perdão dos seus pecados, e o seu nome vai ser escrito no livro da vida, este livro que vai ser aberto naquele grande dia. Basta você confessar, basta você crer, e o crer nos leva à metanoia, à mudança de mente. A sua vida vai mudar, os seus gestos vão mudar, as suas atitudes vão mudar, um novo homem, uma nova mulher vai nascer. Eu quero orar por você nessa hora, eu quero orar pela igreja também, porque sabendo destas verdades, gera em nós uma responsabilidade, anunciar a palavra do Senhor até que Ele venha, anunciar a volta dele até que Ele venha. Você que conhece essa verdade, você não pode mais ficar de boca fechada, você não pode mais parar, você precisa anunciar a palavra de Deus a toda criatura. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos Teus ensinamentos, Deus, muito obrigado, Deus, porque nós não estamos confundidos. Nós estamos vivendo um tempo, Pai, que
as autoridades estão confusas, debatendo uma com as outras, sem saber o que fazer diante de uma crise. Todavia, Pai, a tua igreja sabe exatamente o que precisa fazer. Continuar prostrada, Pai, diante desse Deus vivo, continuar, Pai, crendo, Deus, que tudo isso está acontecendo para que a sua palavra se cumpra, para que o homem entenda que ele é dependente do Senhor, para que a tua igreja desperte, se levante dos mortos, para que o Senhor venha nos esclarecer que é tempo, Pai, do fim, é o princípio, Deus. Pai, gera em nós uma responsabilidade de pregar a tua palavra, nos dá autoridade, nos dá ousadia, Deus, nos dá, Senhor, autoridade do alto, sabedoria do alto, para nós anunciarmos as tuas verdades, para nós anunciarmos, Pai, as verdades na tua palavra escrita, não para trazer medo, Senhor, não, porque, Senhor, não é pelo medo do inferno que nós vamos ser salvos, Deus, mas é por sermos constrangidos pelo teu amor, nos levando, Deus, ao arrependimento, mediante tamanho amor que o Senhor tem nos mostrado, como a tua palavra nos falou lá na carta de 2 Pedro, capítulo 3, o Senhor é longânimo, e o Senhor está dando um tempo, para que todo homem se arrependa. Então você que está me ouvindo nessa hora, na rede social, na sua família, você que ainda não se arrependeu, você que ainda não entregou sua vida para o Senhor, se arrependa hoje, muda a sua rota, se converta ao Senhor, volte para a casa do Pai, é tempo de estar posicionado, é tempo de se entregar para o Senhor. Deus, que o Senhor possa continuar nos dando graça, que esta igreja possa continuar ensinando a tua palavra, pregando as verdades da tua palavra, certos de que, Pai, nós pregamos, e o teu Espírito, Pai, tem trabalhado convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, Pai, continua usando a tua igreja, e este homem, essa mulher, Deus, que ainda não tem certeza, que ouviu essa palavra, Pai, que ouve, Pai, dentro dele, Deus, um arrependimento, que está gerando fé, a chama do teu evangelho está sendo acesa dentro dele, ele, ajuda, Pai, esta mulher a caminhar com o Senhor, ajuda essa mãe, esse pai, esse filho, Pai, a consertar a sua vida, a colocar a sua vida em ordem, para que possa se encontrar com o Senhor, não no dia do juízo final, mas no dia do arrebatamento da igreja. Assim eu oro, Senhor, certos de que o Senhor está trabalhando. Pai, eu quero orar também, Senhor, por toda a nossa igreja, pelos idosos, por aqueles que estão passando por um momento de enfermidade. Pai, trabalha, Pai, no meio da tua igreja, continua guardando. Pai, eu quero clamar também, Deus, que o Senhor possa, Pai, fazer dissipar essa nuvem de epidemia, este momento, Pai, de caos, que ele possa passar, Pai, que o Senhor possa atrair, Pai, a tua igreja, mas também os familiares, aqueles que estavam desviados, aqueles que estavam acomodados, aqueles que não te serviam, aqueles que estavam frios na fé, que venha haver um verdadeiro avivamento, um verdadeiro fervor, Pai, que venha voltar a alegria de estar na tua casa, a alegria, Pai, de vir para a tua casa te adorar, a alegria de congregar, Pai, como isso é necessário. Ressuscita isso, Pai, nos corações, Deus, ao passar essa crise, ao passar este caos, e nos ajuda, Pai, a continuar caminhando, Pai, para Canaã celestial. Assim nós oramos, certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Continua sustentando, Pai, cada homem, cada mulher, continua provendo, Pai, para a nossa igreja, Pai. Muito obrigado por cada dizimista que tem ofertado, que tem dizimado na tua casa. Eu já quero consagrar cada dízimo, cada oferta ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela fidelidade dos teus filhos que têm ligado, que têm pego, Pai, a conta da igreja, que tem vindo na igreja dizimar. Pai, como eu tenho visto uma igreja que tem alegria em ofertar, em dizimar. Muito obrigado por isso, Senhor. E mediante, Pai, a tua palavra, Deus, Pai, derrama uma medida sacudida, Pai, transbordante, recalcada sobre a vida de cada um dos teus servos. E eu profetizo a bênção sobre cada família, em nome de Jesus. Nos dê uma noite de paz, uma noite de vida na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te agradecer por mais esta noite que você esteve conosco nessa live, aprendendo a palavra de Deus.
muito obrigado pelos momentos que nós passamos juntos aqui. Muito obrigado por me dar a oportunidade de continuar pregando a palavra ao teu coração, à tua família. Deus abençoe sua vida. Quero avisar que amanhã, quarta-feira, estarei aqui a partir das 3 horas da tarde, de plantão aqui na igreja, até as 7 horas da noite. Então você que deseja vir fazer uma oração, receber uma palavra, vem para cá. Deus tem uma palavra para você. Eu estarei aqui pronto a orar, a ministrar na sua vida, pronto a te atender, como a palavra do Senhor nos ordena, que no momento de caos, no momento de dor, no momento de epidemia, as portas do inferno continuam não prevalecendo contra a igreja do Senhor, ela continua avançando. Então você que necessita de uma palavra, necessita de oração, pode vir amanhã a partir das 3 horas, ou me manda uma mensagem para a gente estar agendando. Talvez você precise de um atendimento, eu estarei aqui de plantão das 3 às 7 horas da noite. Então você que deseja vir para cá adorar o Senhor, orar e buscar a presença do Senhor, amanhã a partir das 3 horas, na quinta-feira às 8 horas, estaremos aqui mais uma vez com louvor, ao Senhor, com adoração. O Ministério de Louvor vai estar conosco, estaremos adorando o Senhor, estaremos cantando, nos alegrando na presença do Senhor, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Deus vai estar usando pregadores para falar contigo na quinta-feira, culto da vitória, onde estaremos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor. Você é o nosso convidado, e em breve, se Deus assim nos permitir, nós estaremos reabrindo a igreja, não para aglomerações, mas para grupos menores, talvez de 30 a 50 pessoas, separadas numa distância aí de 1,5 metro de cada um, nós estaremos aqui de volta cultuando, talvez na semana que vem, se Deus assim nos permitir, se tudo ocorrer como está caminhando nesta semana. Então Deus abençoe sua vida, muito obrigado por estar presente, uma ótima noite, o Senhor Jesus está voltando. Glória a Deus.